De vitórias, né? O time passou um tempo oscilando ali, talvez pior momento contra o Palestino, e agora o Flamengo consegue uma sequência boa de vitórias, uma liderança no momento talvez mais difícil para o Flamengo, no momento de Copa América. Como está essa expectativa do Flamengo na Copa América? Terminar na liderança, conseguir estar entre o G4? Qual a expectativa do Flamengo nesse período de Copa América? Primeiro, o foco é sempre o próximo jogo, né? Então, acabou o jogo, já está todo mundo pensando no Fluminense. O próximo jogo é o mais importante. É óbvio que é um momento muito duro. Tem 5 atletas de altíssimo nível nas seleções. E como o professor Tite e o professor Kleber falaram, acho que o mais importante e o que dá mais orgulho é a força do grupo, né? Então, a gente tem um grupo muito forte, todos os atletas muito comprometidos e, como eles falam mesmo, vários ali jogando fora de posição, alguns executando funções que executaram poucas vezes na carreira, e está indo tudo muito bem, tanto o desempenho como os resultados, né? Então, acho que o que dá mais orgulho é o trabalho do grupo, de todos. Aí eu estou falando de todos, da comissão técnica, staff, dos atletas, de conseguir todos eles executar as funções que o treinador e a comissão, o staff ali trabalham no dia a dia. Acho que isso é o mais importante, a mensagem aí, mesmo com os 5 atletas aí convocados para as seleções. Temos 11 jogos aí no ano sem esses atletas. Aí isso agrava o problema das lesões. Contra o Atlético Paranaense eram 5 atletas nas seleções, mais 5 lesionados, mais o Bruno Henrique, como o professor Tite falou, sem a menor condição de entrar no jogo. Aquilo que ele colocou ali, eu falei com o doutor no intervalo, dá alguma medicação para ele. Ele falou: Bruno, já dei tudo que eu podia dar desde ontem à noite, de manhã, durante o dia, não tem mais nada que eu possa fazer. Acho que a televisão até viu que ele estava pálido no banco, né? Então ele foi no sacrifício, como o professor também falou do sacrifício do Alan de acelerar a recuperação. E aí de outros também que vêm se sacrificando de várias formas, assim, o Léo Ortiz jogando de volante, o Léo Pereira que se prontificou a jogar de lateral, como o professor Tite falou. Então acho que é todo mundo em prol de um objetivo comum, que é sempre o Flamengo desempenhar o melhor possível e vencer o próximo jogo. Ô Bruno, chegando agora sobre a janela de transferência que está chegando, está todo mundo ansioso, eu queria saber sobre o cronograma de vocês. Já tem alguma data para viajar para a Europa ou algum outro local com jogadores em mente? A gente sabe que o Marcos falou que não vai ser uma janela tão grande assim, se é mais de ajustes. Queria saber um pouco do cronograma de vocês. Se você puder falar também sobre a situação do Cebolinha, né, que saiu machucado, você que estava no vestiário também depois, como que ele está também. Foca na janela, foca na janela. Então, primeiro, o grupo é muito forte, como eu falei. Assim, o que mais orgulha dessas partidas, com o agravante da dificuldade dos atletas convocados e lesionados, é a força do grupo. O elenco é muito forte, você tem disputa em todas as posições. Então, assim, não tem nada, vamos dizer assim, planejado especificamente para essa janela nesse sentido, porque o grupo é muito forte. Agora o clube está sempre atento a tudo, ao mercado, mas não tem viagem marcada, não tem nada. A gente confia muito nos atletas que estão aqui no grupo, nos que vão voltar da seleção, na comissão técnica, no staff, e o mais importante agora é focar no Fluminense domingo. E o Cebolinha? Danilo, não? Cebolinha é uma questão mais para o departamento médico colocar. Ele vai ser reavaliado amanhã e aí vai ser visto com mais detalhe ali um diagnóstico mais preciso para ver qual conduta vai se tomar e aí, com base nisso aí, a gente vai saber mais especificamente. De janela, é como eu disse, Eu perguntei do Danilo não tem porque nada. ele falou agora, né, que jogaria no Flamengo e no Santos. Deu uma declaração e a gente... A declaração dele, pelo que eu vi ali, é que ele é capitão de uma das maiores equipes da Europa, que isso é algo muito grande e que, se um dia ele tomar a decisão de carreira de voltar para o Brasil, que os clubes que ele gostaria de jogar seriam Flamengo e Santos. Assim,
capitão da seleção, capitão da Juventus, é um atleta que não tem o que você comentar, né, sobre ele, sobre a carreira dele, todos os aspectos aí, mas não tem nada além do que ele falou, que é o desejo dele, se um dia ele tomar a decisão de voltar para o Brasil, né? Então a gente fica lisonjeado assim com um comentário desse, como a nação rubro-negra fica, né? Mas, de novo, o grupo do Flamengo é muito forte, a gente confia em todos os atletas, todos eles, tem disputa em absolutamente todas as posições, foi pensado dessa forma, na janela que a gente fez em janeiro, para preparar, junto com o presidente, com o Marcos Braz, com o Tite, a comissão técnica, todo o staff do clube, para preparar a equipe para os desafios que vêm ao longo da temporada. E, óbvio, com o agravante dos atletas que vão ficar nas seleções nesses 11 jogos. E tem uma questão que agrava ainda mais, é que você não sabe quem vai ser convocado, né? Em janeiro, como é que eu vou saber quem... Eu estou falando Flamengo, né? Sim. Quem vai ser convocado para a Copa América, quem vai ser convocado nas outras datas FIFA que vão ter jogos ali dentro. Então, assim, é impossível você fazer um planejamento para um caso desses, né? Então, a gente não controla quem os treinadores, e eles têm esse direito, né? E também é sonho dos atletas, a gente... É um reconhecimento também ao trabalho do clube, quando um atleta é convocado para a sua seleção, mas causa um dano muito grave para o Flamengo ter 11 jogos em datas que coincidem com os jogos das seleções. Mas, Pinto, só porque você falou agora sobre lesões, enfim, o Tite reclamou muito na entrevista coletiva também das 66 horas, que é pouco, que o Flamengo está sendo prejudicado no calendário. Além dessa coletiva, a diretoria do Flamengo pensa em fazer alguma reclamação formal à CBF? Tem alguma outra ação que vocês possam fazer, entendendo que vocês acham que estão sendo prejudicados pelo calendário? Por hora, é o que o gerente Luiz Carlos colocou ali como um pronunciamento oficial do clube, que todos vocês assim podem concluir à luz dos fatos que de fato assim é duro de lidar. É duro de lidar mesmo com os atletas convocados, com as lesões e com o calendário. Não é fácil, não. Ô, Bruno, Mas você vocês tá vão aqui- fazer uma Não sei, reclamação a gente formal, não tem nada programado, não. Em relação ao Bruno, você mercado, tá- Bruno, deixa- desculpa, deixa- pode falar a palavra. Rapidinho, por favor. Você está aqui através de um efeito suspensivo devido àquelas declarações no jogo contra o Bragantino, né? No último jogo, até o Matheus Bach elogiou a arbitragem que aconteceu lá em Curitiba. Queria saber se você acredita que realmente houve alguma melhora num todo da arbitragem no Campeonato Brasileiro de lá para cá. Olha, essa aí eu vou passar. Não vou pronunciar sobre isso. Bruno, em relação ao mercado, em relação a convocações, jogadores que vêm para o Flamengo, tanto de jogadores brasileiros, Fabrício Bruno, por exemplo, você pega Pulgar, vem para o Flamengo, são convocados. Mas tem um mercado que geralmente os jogadores não são convocados, que é o mercado argentino. Você pega, por exemplo, no Palmeiras, o Aníbal Moreno se destaca, não é convocado. O Flamengo tem um olhar para o mercado argentino, geralmente o Flamengo não são jogadores que o Flamengo costuma sondar, pelo menos a gente ouvir no dia a dia. O Flamengo talvez não seria interessante olhar para esse mercado onde esses jogadores são bons jogadores e não costumam ser convocados? O Agustín Rossi e o Nico de la Cruz vieram Agostinho. do mercado argentino. Porque A gente pagou a Nico multa. é uruguaio, né? Eu sei, não, mas é o mercado argentino. Né? É o mercado argentino. Um a gente pagou a multa e o outro veio livre. O Agustín Rossi veio livre do mercado argentino e o Nico de la Cruz. É um bom caso também, porque assim, ele não é convocado, né? Ele se destaca, não é convocado. Geralmente a Argentina convoca jogadores da Europa. Né? Olha, assim, eu não consigo te afirmar e garantir que um atleta que venha para o Flamengo e desempenhe não seja convocado para as seleções, né? Então, se eu não me engano, o Ayrton foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal jogando no Flamengo. Acho que o Gerson também, para a principal, jogando no Flamengo. O Pedro, para a principal, jogando no Flamengo. Então, assim, eu acho que o Flamengo proporciona
essa competição, os desafios, o tamanho da nação rubro-negra, o tamanho do clube, a estrutura, o staff, comissão técnica, a ambição do atleta, a ambição do clube, todo mundo que vem, todo atleta que vem para o Flamengo, ele vem com o objetivo de ser campeão, de brigar por títulos. Esse é o espírito que une e conduz a todos aqui, de fazer parte da nação rubro-negra. Então, acho que essa ambição, ela é natural, que, óbvio, é mérito do atleta também, mas natural que eleve o nível do atleta, toda essa competição. E, como consequência, as convocações para as seleções acabam ocorrendo independente da nacionalidade do atleta. Eu me lembro que o Pablo estava aqui, o Pablo Mari, e, enfim, ele veio do La Coruña, acho que numa transferência, se eu não me engano, de 1 milhão de euros, depois foi para o Arsenal, e chegou a ser cogitado ir para a seleção espanhola. Então, assim, eu acho que a qualidade dos atletas que vêm para cá, unida à estrutura, à comissão técnica, o trabalho, a nação rubro-negra, a grandeza do clube, os campeonatos que disputa, brigar sempre por título, faz com que estar no Flamengo, desempenhando, seja uma vitrine para as seleções, naturalmente. A FIFA já comunicou sobre a data do sorteio do Super Mundial ou quais serão os critérios aí desses grupos do Super Mundial de Clubes? Olha, se eu não me engano, o sorteio é em dezembro. Posso estar errado, que o que a gente está mais... A gente tem uma equipe trabalhando para ver questão de sede, logística, a gente está acompanhando isso. Mas, óbvio, o que está mais na nossa cabeça hoje é a questão das competições que a gente está disputando, e sempre o próximo jogo. Já tem definidas as regras dos grupos, sim. Mas prefiro não falar em muito detalhe agora, porque eu posso errar alguma coisa e deixar o torcedor mal informado. Eu acho que ele estava perguntando mais sobre o mercado sul-americano, de mapear, né, de garimpar o mercado sul-americano, de jogadores não tão badalados assim, para o Flamengo fazer como faziam os times portugueses, né, o Benfica, o próprio Porto, de mapear e garimpar os jogadores aqui. O Benfica comprou o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes, onde que o Enzo Fernandes é um jogador que ele foi para o Benfica, foi para a Copa do Mundo e foi vendido pela multa 6 meses depois para o Chelsea. Então, assim, não é ele não garimpou um garoto de 15 anos ou um de 20 e pouco, que ninguém conhecia. O Enzo Fernandes já era um jogador de altíssimo nível quando ele foi para o Benfica. Ele pegou o Marcos Leonardo, não vejo que o Benfica mapeie jogadores do nível tão diferente assim, discordo assim da afirmação. Eles fazem muito bom trabalho, são uma vitrine importante, jogam Champions League. Isso para o atleta é um desafio importante também. É um clube que tem um poderio financeiro grande pelas vendas que faz. Então a gente respeita o trabalho do Benfica. Só discordo assim que eles levem atletas que estão no início do ciclo de desenvolvimento. Eles pegam atletas que vão para lá com a condição de desempenhar, já prontos para disputar um título de um campeonato português e jogar uma fase de grupo de Champions, que é um nível altíssimo de competição, de futebol. E sobre o Hugo, chegou alguma coisa para ele agora que ele está de volta? Não, ainda não. Tem muita sondagem mesmo, mas ainda a proposta, muito clube ligando interessado, sei lá, uns 6 clubes, mas proposta no papel ainda não. Chance de ficar no Flamengo ou maior chance Vamos de analisar, sair? a gente vai analisar. Enfim, o clube foi rebaixado, mas ele fez muito bons jogos lá. Um jogo com o Benfica, se não me engano, que ele pegou 3 pênaltis. Eu acho que é por isso que os clubes têm ligado para entender a situação.
mas ainda não enviaram proposta oficial. Beleza? Obrigado, Bruno.